Capítulo 121 Classificação D+, e segunda habilidade mesclada, parte 2. Você recebeu a habilidade Stealth. Stealth. Usando o poder da sombra você pode esconder sua presença. O efeito da habilidade será reduzido contra um inimigo que esteja 2 níveis acima de você. Evan ficou muito surpreso quando viu que recebeu uma habilidade logo após absorver 6 núcleos. Havia apenas 2% de chance de ele receber uma habilidade, então ele nunca pensou em adquirir uma habilidade enquanto absorvia esses núcleos. Esta habilidade é semelhante ao efeito passivo do Anel de Ocultação, Evan murmurou depois de ler os detalhes da habilidade. Seu Anel de Ocultação tem um efeito passivo que esconde sua presença de qualquer pessoa abaixo do rank B. Esta habilidade não ajuda muito porque já tenho o Anel de Ocultação, que pode esconder minha presença de qualquer pessoa abaixo do rank B, disse Evan com uma voz desapontada. Embora não possa me ajudar na vida real, pode ser útil durante meu exame prático, já que não seremos capazes de usar nosso artefato lá, embora ele tenha ficado desapontado por nunca ter esperado obter nenhuma habilidade, então decidiu ignorá-lo e absorver outros núcleos para empurrar seu núcleo principal para o nível D+. Mas quando Evan estava prestes a absorver outros núcleos, uma notificação apareceu diante dele. Habilidades de caminhada nas sombras e furtividade são computáveis entre si. Você deseja mesclar as duas habilidades em uma? Sim, não. Puta merda, Evan não pode deixar de amaldiçoar porque da excitação. Ele não esperava ver esta notificação. Ele obteve sua habilidade de balas de sombra dimensionais, fundindo a habilidade de bala de sombra e agulhas de sombra dimensionais. Ele conhecia o poder da combinação de habilidades. Sua habilidade de balas de sombra dimensionais é um ótimo exemplo. Anteriormente, Shadow Bullet era apenas uma habilidade normal, mas depois de se fundir com a habilidade dimensional Shadow Needles, ela mudou completamente. Ao ver a notificação, Evan não hesitou e imediatamente escolheu sim. Assim como da vez anterior, assim que Evan escolheu sim, seu núcleo monarca começou a girar mais rápido. Ele sentiu sua mana sendo drenada em alta velocidade. Da última vez, quando ele combinou as habilidades, ele teve que usar cerca de 70% de sua mana. Seu núcleo monarca continuou a absorver mana como um buraco negro e em apenas 10 segundos absorveu 60% de sua mana total. Depois de 10 segundos ele parou de absorver sua mana e mais notificações apareceram diante dele. As habilidades Shadow Walk e Stealth estão sendo mescladas. Ambas as habilidades foram mescladas com sucesso. Você recebeu a habilidade Shadow Walk. Evan leu as notificações e piscou algumas vezes. Porque o nome dessa habilidade parece familiar. Evan murmurou com uma carranca no rosto. Puta merda, que tipo de golpe é esse? Depois de um momento, pensando que foi enganado, Evan rapidamente examinou os detalhes de sua habilidade de andar nas sombras. Caminhada nas sombras, seu corpo se transformará em uma sombra invisível, e você poderá passar por qualquer barreira ou restrição sem ser atrapalhado. Evan leu os detalhes e viu que não houve mudança. Mas quando leu mais uma vez os detalhes, a palavra invisível chamou sua atenção. Vai se transformar em uma sombra invisível, Evan murmurou e de repente pensou em algo. Ele foi até o espelho e usou sua habilidade de andar nas sombras. Seu corpo se transformou em uma sombra, mas ao contrário de antes, onde as pessoas podem ver sua forma de sombra após usar a habilidade, Evan não foi capaz de ver nada no espelho depois de ativar a habilidade. Evan, que se transformou em uma sombra invisível, ficou atordoado e não conseguiu dizer nada por um momento. Essa habilidade é ainda melhor que a invisibilidade, pois além de me tornar invisível, também posso passar por barreiras e outras restrições, disse Evan, mantendo sua forma sombria. Não sei o quão eficaz essa habilidade é, mas acho que pelo menos ninguém abaixo do rank B será capaz de me ver depois de usar essa habilidade. De repente, Evan percebeu algo e parou de usar a habilidade de andar nas sombras. Assim que ele parou de usar a habilidade, ele apareceu novamente diante do espelho. Ele checou sua mana e uma carranca apareceu em seu rosto.
Eu usei por cerca de 20 segundos, mas perdi 5% da minha mana total. O custo de mana para usar sua nova habilidade de andar nas sombras é muito maior do que antes. Mas quando Evan pensou sobre os benefícios dessa nova habilidade, ele realmente achou bastante razoável. É natural que consuma uma grande quantidade de mana, pois me torna completamente invisível. Depois que Evan confirmou o novo efeito da habilidade de caminhar nas sombras, ele ficou muito satisfeito. Com a ajuda dessa habilidade, minhas chances de ter um bom desempenho nos exames aumentaram muito. Evan sentou-se na cama mais uma vez e pegou um núcleo de classificação C+. Como antes, ele mais uma vez começou a refiná-lo usando seu núcleo principal. Como não era um núcleo de sombra, Evan não foi capaz de absorver 100% da energia dele. Depois de mais de 10 minutos quando terminou, Evan percebeu que absorveu apenas 30% da energia do núcleo. Vendo isso, Evan não pode deixar de balançar a cabeça. Ele pegou o último núcleo de classificação C+, e o refinou. Logo Evan refinou o último núcleo de classificação C+, e continuou a refinar outros núcleos de classificação C. Quando Evan refinou seu 10º núcleo de classificação C, seu núcleo principal finalmente atingiu seu limite. A mana circundante avançou em sua direção e um pequeno redemoinho de mana se formou acima de sua cabeça. Como sempre, seu núcleo principal começou a absorver uma grande quantidade de mana do redemoinho. Como um buraco negro, seu núcleo principal continua a absorver uma grande quantidade de mana do redemoinho. Este redemoinho de mana ainda é menor do que o redemoinho que se formou quando meu núcleo monarca avançou para o rank D, Evan pensou quando viu o tamanho do redemoinho. Depois de 5 minutos, seu núcleo principal parou de absorver mana e o redemoinho acima de sua cabeça desapareceu. Seu núcleo principal liberou uma onda de energia que começou a refinar seu corpo. Sua reserva de mana aumentou muito e sua força física aumentou mais uma vez. Logo seu núcleo principal parou de liberar energia e se estabilizou com sucesso no nível D+. Fim do capítulo. Capítulo 122 Anastasia, parte 1. Evan sentiu um novo poder percorrendo seu corpo e acenou com a cabeça satisfeito. Mas ele logo percebeu algo e uma carranca apareceu em seu rosto. Meu núcleo principal está me dando uma sensação estranha, Evan murmurou para si mesmo. Ele analisou seu núcleo principal e notou que a energia dentro dele era um pouco caótica. O que diabos está acontecendo? Evan estava confuso porque não enfrentou uma situação como essa no passado. Cada vez que ele aumenta o nível de seu núcleo principal, sua energia sempre permanece calma. Depois de olhar para o seu âmago por algum tempo, ele finalmente percebeu o que estava acontecendo. Ficou assim porque meu núcleo monarca ainda não está no rank C. As pessoas não conseguem aumentar o nível de seus núcleos em um curto período de tempo. Cada vez que subirem de nível, eles terão que estabilizar seu núcleo. Mas Evan nunca teve que se preocupar com esse problema no passado por causa de seu núcleo monarca. Contanto que a classificação de seu núcleo monarca seja superior ao seu núcleo principal, ele poderá nivelá-lo sem a necessidade de estabilizá-lo. Mas agora que alcançou a classificação D+, e alcançou a classificação central do monarca, não está completamente estabilizado após subir de nível. Bem, é como se eu estivesse planejando aumentar meu núcleo principal novamente em breve. Evan encolheu os ombros e se levantou. Agora que seu núcleo principal alcançou o nível D+, ele não tem intenção de aumentá-lo antes de seu núcleo monarca. Como ele receberá sua classe após atingir o rank C, ele primeiro deseja aumentar o nível de seu núcleo monarca. Ele estava preocupado que se ele nivelasse seu núcleo principal primeiro e conseguisse uma classe de trabalho através dele, ele não seria capaz de obter classe através de seu núcleo monarca. Embora ele não saiba muito, ele tem certeza de que a classe profissional que ele obterá através de seu núcleo monarca será melhor do que seu núcleo principal. Claro, ele também sabia que há uma grande chance de ele não conseguir nenhuma classe através de seu núcleo monarca, e isso apenas aumentará sua força, como sempre após atingir o rank C.
Ele pensou isso porque obteve o núcleo monarca por causa de seu físico, ele não nasceu com esse núcleo. Portanto, pode haver uma chance de ele não conseguir nenhuma classe de trabalho, mesmo que tenha melhorado seu nível para a classificação C. Mesmo que eu não consiga uma aula, o aumento de poder que o núcleo monarca me deu com seu aumento de nível é mais que suficiente, disse Evan e esticou o corpo. Ele se sentiu cheio de energia depois de subir de nível e estava pensando no que fazer. De repente, ele pensou no corpo do troll de gelo que ele roubou da masmorra do mundo gelado. Eu deveria ir vendê-lo, disse Evan e saiu do quarto mais uma vez. Embora quisesse ir para o deserto para testar sua nova força e habilidade, ele não pode ir porque faltam apenas 4 dias para os exames práticos, então os alunos da academia não estão autorizados a sair da cidade. Vou tentar minha força na RV depois de voltar, pensou Evan após deixar a academia. Ele ainda tem alguns pontos de missão que pode usar. Após sair da academia pegou um táxi e chegou à praça da cidade. Ele entrou e viu como sempre que a praça da cidade estava movimentada. Ele viu muitos funcionários da praça da cidade ajudando os clientes com suas coisas. Alguns estavam aqui para vender coisas como ele, enquanto outros estavam aqui para comprar algo e perguntavam em que andar poderiam encontrá-lo. Logo um funcionário notou Evan e uma expressão de surpresa apareceu em seu rosto. Ele não é o homem que se apaixonou por mim da última vez quando veio aqui? Dylan pensou e caminhou em direção a Evan com um sorriso. Estou feliz que ele não tenha cometido suicídio depois de ser rejeitado por mim. Quando Evan percebeu alguém vindo em sua direção, ele olhou para lá e sua boca não pôde evitar se contorcer. Da última vez que veio aqui, ele lançou um olhar cheio de pena para esse cara por causa de seu rosto estranho. Mas esse lunático pensou que estava apaixonado por ele. Olá, como posso ajudá-lo? Dylan perguntou depois de chegar perto dele. Eu quero vender um corpo de troll de gelo, Evan disse com uma voz monótona. Desta vez ele não demonstrou nenhuma emoção no rosto porque estava com medo que esse lunático pensasse algo estranho mais uma vez. É bom que ele não tenha falado bobagens desta vez ou eu poderia ter cometido um assassinato aqui, Evan pensou consigo mesmo. Corpo de troll de gelo, uma expressão de surpresa apareceu no rosto de Dylan porque é muito raro alguém trazer o corpo de um troll. Por favor, venha comigo, Dylan disse a Evan e o conduziu para uma sala. Em um mundo envolto em neve branca, as estrelas brilhavam intensamente no céu noturno. Em meio às estrelas, uma lua cheia de cor azul e uma meia-lua roxa iluminavam o céu noturno em 2 cores diferentes. Sob o lindo céu, a cidade ou gelo, Glacialien, parece ainda mais bonita. Todos os edifícios da cidade foram feitos de gelo branco puro, e muitas pessoas podem ser vistas andando pela cidade. Qualquer um poderia tê-los confundido com humanos se não fosse por sua pele azul pálida e olhos roxos. No centro da cidade havia uma enorme montanha de gelo que chegava até as nuvens. No topo desta montanha de gelo, havia um grande palácio feito de gelo azul claro. Várias pessoas que se pareciam com as pessoas da cidade de Glacialien estavam de guarda por todo o palácio. Na entrada do palácio de gelo, 2 guardas que pareciam diferentes dos outros guardas patrulhadores estavam com lanças nas mãos. Essas 2 pessoas tinham 2 metros de altura e liberavam uma aura aterrorizante que cobria todo o palácio. Outros guardas patrulhando olhavam para eles com respeito e medo nos olhos. Neste momento, de repente, um portal que liberava miasma vermelho apareceu diante da entrada do palácio. Fim do capítulo. Capítulo 123 Anastasia, parte 2. Os 2 guardas que estavam de pé sentiram seus corpos enrijecerem assim que o portal apareceu ali. Do portal saiu um homem de cerca de 1,90 cm de altura, pele vermelha escura e 2 chifres em ambos os lados da cabeça. O homem usava calças pretas de aparência causal e uma camisa que estranhamente combinava bem com ele. Seus profundos olhos vermelhos não tinham emoção e, de vez em quando, uma pequena quantidade de miasma vermelho vazava de seu corpo.
Embora o homem não estivesse liberando nenhuma aura depois de sair, os dois guardas que estavam de pé sentiram seus corpos tremendo só de olhar para o homem. Depois que o homem saiu, o portal atrás dele desapareceu e ele olhou para os guardas sem qualquer emoção nos olhos. Quando os guardas sentiram que o homem estava olhando para eles, sentiram que uma montanha estava caindo sobre eles e suas pernas começaram a tremer. Ambos estavam prestes a se ajoelhar quando um portal azul claro apareceu diante dos guardas e do homem. Você não acha rude vir aqui sem me avisar e tentar assustar meu povo? Uma voz fria soou do portal, mas ninguém saiu dele. Os lábios do homem se curvaram para cima vendo o portal e sem se importar com os dois guardas ele entrou no portal. Depois que o homem entrou no portal ele desapareceu. Quando o portal desapareceu os dois guardas se entreolharam com o medo ainda evidente em seus olhos, mas não se atreveram a dizer nada. Depois de entrar no portal, Baphomet chegou a uma sala do trono. Baphomet olhou à sua frente e viu um grande trono de gelo. No grande trono, uma criatura de 3 metros de altura, coberta de pelo branco, tem um rosto que lembra o Yeti, e King Kong estava sentado, olhando para ele com seus frios olhos azuis escuros. Foi o Interclaw branco, Baphomet disse em um tom neutro, não se importando com os olhos frios de Interclaw. Um trono de cor vermelha se materializou atrás dele e começou a flutuar no ar. Baphomet pulou e sentou-se no trono que chegou ao nível dos olhos do Interclaw. As expressões de Interclaw não mudaram ao ver isso e ele ainda olhava para Baphomet com olhos frios. Depois que Baphomet se sentou, nenhum deles falou por um longo tempo. Finalmente, o Interclaw abriu a boca e perguntou: por que você está aqui, Baphomet? Estou aqui para fazer um acordo. Baphomet disse enquanto descansava a cabeça na mão. Negócio. Um olhar de interesse apareceu no rosto bestial de Interclaw. Que tipo de acordo? Um pequeno sorriso apareceu no rosto sem emoção de Baphomet ao ouvir o Interclaw. Eu encontrei, Baphomet disse enquanto estendia a mão para frente. O miasma vermelho flui de sua mão formando um pequeno portal vermelho na frente dele. O Interclaw olhou para o pequeno portal sem muito interesse, mas de repente a fumaça vermelha antes do portal se dissipou e ele conseguiu ver o que havia por trás do portal. Vendo a coisa atrás do portal e sentindo sua aura, os olhos azuis escuros do Interclaw tremeram e ele quase pulou do trono. Vendo a mudança nos olhos do meu Interclaw, Baphomet estalou o dedo e o portal desapareceu. Vendo o portal desaparecer, o Interclaw olhou para Baphomet que estava sorrindo e estreitou os olhos. Como você encontrou a localização do Reino das Sombras? O Interclaw perguntou enquanto tentava manter a calma. Não importa como eu o encontrei, mas sei que você está procurando desde o momento em que ele desapareceu, disse Baphomet olhando para a barriga de Interclaw que estava coberta de pelos brancos. Ouvir Baphomet falando sobre a intenção de matar daquele homem brilhou nos olhos de Interclaw, mas ele tentou superá-la. Ele mais uma vez olhou para Baphomet e perguntou: que tipo de acordo você quer fazer comigo? Eu não quero nada, vou te contar a localização do Reino das Sombras, e podemos explorá-lo juntos, disse Baphomet surpreendendo o Interclaw. Você não quer nada, disse o Interclaw com um sorriso de escárnio, você me considera um tolo. Mesmo sabendo a localização do Reino das Sombras, você não pode entrar nele por causa da restrição do governante. Pessoas mais fortes no Reino das Sombras, você não tem certeza de que elas serão capazes de lidar com aquela vadia da Anastasia. As expressões de Baphomet não mudaram mesmo depois de ouvir o Interclaw e ele perguntou em tom indiferente: então você não está interessado? O Interclaw olhou para Baphomet por um momento e então disse: você deveria saber, assim como você, que eu também não posso entrar no Reino das Sombras por causa das restrições do governante. Eu sei disso, e também sei que você precisa de algo do Reino das Sombras para completar completamente e se livre dessa coisa. Anastasia é alguém que pode até nos dar uma luta dura, então você deve saber que não podemos fazer nada sem nos livrar dela. Vou enviar algumas das minhas pessoas mais fortes para lá, e quero que você faça a mesma coisa. Eu nunca teria contado a ninguém sobre isso se tivesse pessoas suficientes que pudessem lidar com ela.
Livrar-se dela. Um sorriso zombeteiro apareceu no rosto de Winterclaw após ouvir Baphomet, mas ele não tentou corrigi-lo. Receio que seja impossível se livrar dela sem a presença de um de nós, Winterclaw pensou e olhou para Baphomet com uma expressão ponderada. Você enviou alguém para explorar o Reino das Sombras depois de encontrar o portal? Winterclaw perguntou. Não, Baphomet respondeu, há um selo no portal e vou demorar um pouco para quebrá-lo. Aquele bastardo até colocou um selo no portal do Reino das Sombras, Winterclaw não pode deixar de se maravilhar com o poder daquele homem. Selar o reino inteiro não é motivo de riso, mesmo sendo iguais a ele, eles ainda não conseguem selar um reino inteiro com seu poder. Quanto tempo você precisa para quebrar o selo? Winterclaw não perguntou a localização da entrada porque ele sabia, Baphomet não lhe diria isso. Não vai demorar muito. Então você está interessado agora. Winterclaw olhou para os olhos vermelhos do Baphomet e disse depois de um momento, informe-me depois de se livrar desse selo. Claro, disse Baphomet e de repente miasma vermelho o engolfo, no segundo seguinte Baphomet desapareceu da sala do trono junto com o miasma vermelho. Após o desaparecimento de Baphomet, Winterclaw permaneceu sentado em seu trono por algum tempo. Depois de algum tempo, ele olhou para sua barriga e os pelos ao redor começaram a desaparecer. Quando o pelo ao redor de sua barriga desapareceu, um ferimento do tamanho de uma bola de golfe pode ser visto ali. A ferida era muito pequena, mas uma estranha energia negra fluía para aquela ferida e tentava devorar sua carne. Uma energia azul clara mal conseguia parar a energia negra. Vendo a energia negra, os olhos de Winterclaw ficaram ainda mais frios. Depois de olhar para seu ferimento por algum tempo, ele fechou os olhos e a sala do trono ficou em silêncio novamente. Fim do capítulo. Capítulo 124 Início do exame, parte 1. Evan deixou a praça da cidade depois de vender o corpo do Troll do Gelo. Como seu sangue é um dos principais ingredientes para fazer poções de cura, Evan ganhou 100.000 créditos apenas pelo corpo. Ele poderia ter conseguido muito mais se não fosse pelo fato de ter explodido sua cabeça. Junto com o corpo do Troll do Gelo, ele também vendeu o corpo do lobo Renk C que ele matou na selva da última vez. Aquele corpo de lobo de classificação C foi vendido por 15.000 créditos. Mesmo sendo ainda menos que o corpo do ogro negro que ele vendeu por 30.000 créditos, ele ficou satisfeito, porque ao contrário do corpo do ogro negro, o corpo do lobo estava bastante danificado, e seu corpo é menos útil que o do negro, ogro. Depois de sair da praça, Evan viu uma lanchonete e decidiu comprar uma para si. O nome da lanchonete era Hambúrgueres Extraordinários. Evan comprou um hambúrguer de frango crocante com molho de queijo picante extraordinário e voltou para a academia. Depois de voltar para a academia, Evan foi diretamente para a área de treinamento da academia. Ele logo chegou antes da sala de VR e usou 5 pontos de missão para alugá-la por 24 horas. Vamos ver minha melhora depois de nivelar meu núcleo principal para o rank D+, Evan murmurou ao entrar na sala de VR, e sua porta estava fechada. Espero que seja o suficiente, disse Valerie enquanto olhava para a garrafa de vidro transparente em sua mão. Ela estava sentada de pernas cruzadas no chão enquanto segurava uma pequena garrafa de líquido azul claro. Ela respirou fundo e tirou a rolha da pequena garrafa. Valerie cheirou a poção em sua mão e sentiu uma sensação refrescante se espalhando por todo o seu corpo. Ela não esperou mais depois de cheirar e engoliu a poção inteira de uma só vez. Depois de beber a poção, ela deixou cair o frasco da poção e fechou os olhos para focar. Durante os primeiros 5 segundos, ela sentiu uma leve sensação de resfriamento por todo o corpo. Mas logo uma energia extremamente fria começou a se acumular em seu corpo. Uma camada de gelo começou a aparecer por todo o seu corpo tremia e seus dentes batiam por causa do frio extremo que ela sentia. Logo todo o seu corpo estava coberto de gelo. Dentro de seu corpo, a energia fria da poção feita de flor de coração de gelo corria selvagem, congelando seu corpo por dentro.
Se alguém vir o estado de seus órgãos internos, ficará chocado ao ver que eles estavam congelando lentamente. Até mesmo seu coração e seu núcleo principal começaram lentamente a congelar. Todo o corpo de Valerie tremia por causa do frio extremo, mas ela mordeu os lábios e aguentou. Depois de 1 minuto, de repente, seu corpo finalmente começou a absorver a energia fria. Seus órgãos internos, que estavam quase congelados, de repente começaram a absorver a energia fria ao seu redor. A camada de gelo ao redor deles começou a desaparecer e ela sentiu uma sensação de frescor por todo o corpo. Mas ao contrário de antes, quando ela achou difícil suportar a sensação de frio, desta vez foi muito relaxante. Até mesmo seu núcleo principal estava absorvendo a energia fria. De repente, a camada de gelo que cobria seu corpo começou a desaparecer, seu cabelo azul claro começou a ficar branco e seus olhos ficaram prateados. Sua aura começou a aumentar e seu corpo parou de tremer. Seu corpo estava absorvendo a energia fria avidamente. Depois de mais 5 minutos, Valerie abriu lentamente os olhos prateados e uma notificação apareceu diante dela. Você despertou completamente seu Ice Hyper Physique. Ele finalmente despertou, disse Valerie e sua voz soou mais fria do que o normal. Ela analisou seu núcleo principal e notou que ele também avançou para o rank B. Logo a cor do cabelo dela voltou ao azul claro e seus olhos também ficaram normais. Assim que ela voltou ao normal, uma sensação de fraqueza a envolveu e ela caiu no chão inconsciente. Quem diria que receberia algo assim deles? Leon disse com um sorriso no rosto. Ele estava segurando uma pílula laranja na mão com um grande sorriso torto no rosto. Então, desta vez, muitas guildas recrutarão estudantes com base nos resultados dos exames práticos, e eles querem que eu faça o meu melhor e me junte à guilda Estrela de Prata, Leon murmurou enquanto esfregava o queixo. Parece que eles realmente querem que eu me junte à guilda Estrela de Prata, é por isso que eles enviaram esta pílula de essência de chama para me ajudar a alcançar a classificação B antes do exame, Leon disse com um sorriso malicioso no rosto. Ele não se importa porque a Guilda das Trevas quer que ele se junte à Guilda Estrela de Prata. Ele está pronto para cumprir suas ordens, desde que receba benefícios deles. Logo ele tirou a roupa e estava com seu terno de aniversário. Ele sentou-se no chão com as pernas cruzadas e tomou a pílula de essência de chama. A pílula derreteu em sua boca e se transformou em uma grande quantidade de energia que foi em direção ao seu núcleo principal. Ao contrário da energia dos núcleos, a energia da pílula era muito suave e seu núcleo foi capaz de absorvê-la facilmente. Seu núcleo principal avançou em direção ao rank B em alta velocidade, um sorriso feliz estava estampado no rosto de Leon enquanto ele sentia seu poder aumentando. Seu corpo irradiava calor extremo e ficou vermelho por causa da pílula de essência flamejante. Não demorou muito para absorver toda a energia da pílula. Em apenas 2 horas ele absorveu toda a energia da pílula e seu núcleo principal avançou com sucesso para o rank B. Na verdade, não foram apenas Valerie e Leon que avançaram. Houve muitos estudantes que usaram todos os seus recursos para aumentar sua classificação. Todos queriam dar o melhor de si no exame e ter a chance de participar do torneio acadêmico de todos os caçadores. Fim do capítulo. Capítulo 125 Início do exame, parte 2. Um carro parou em frente à Academia Astrate e um homem vestindo um terno preto formal saiu dele. O homem tinha cabelos castanhos, olhos pretos e uma pequena cicatriz no lado direito do rosto. Depois de sair do carro, o homem olhou para a academia com um olhar nostálgico e entrou. O nome do homem que acabou de sair é Jeffrey, um caçador de classificação a mais e mestre da Guilda da Lâmina Carmesim, que é uma guilda de classificação ouro. Hoje é o dia do exame prático da Academia Astrate, então ele veio aqui para ver se consegue recrutar um bom caçador para sua guilda. Você está atrasado, Jeffrey, disse Edward, um dos professores da Academia Astrate, quando Jeffrey entrou. Outras pessoas já estão aqui. Jeffrey perguntou a Edward enquanto lhe dava um abraço amigável.
Sim, só você e as pessoas da Guilda Estrela de Prata não estão aqui, Edward respondeu devolvendo seu abraço. Ainda faltam cerca de 30 minutos para o início do exame, então não acho que estou atrasado, disse Jeffrey após ouvir Edward. Já que você quer recrutar novos caçadores, você não deveria chegar mais cedo e tentar obter mais detalhes sobre eles? Edward disse enquanto revirava os olhos. Já tenho informações suficientes, acho que nada vai mudar mesmo se eu chegar mais cedo. De repente tanto Jeffrey quanto Edward olharam para a porta da academia e viram outro carro parado ali. Do carro sai um jovem que parece ter 20 e poucos anos. O homem tinha cabelos pretos, olhos azuis penetrantes e um rosto bonito sobre os ombros. Então a Guilda Estrela de Prata enviou Isaac. Edward disse depois de ver o homem. Ele é atualmente uma das jovens estrelas em ascensão da Guilda da Estrela de Prata, é normal que eles o enviem quando estamos tentando recrutar jovens, disse Jeffrey. Olá, mestre da Guilda Jeffrey, instrutor Edward, Isaac os cumprimentou educadamente depois de chegar lá. Você já é um caçador de nível como eu, Isaac, você não precisa agir assim comigo, Edward disse a Isaac com uma risada. Foi você quem me ensinou a usar uma lança corretamente, então é natural que eu te chame de instrutor. Edward balançou a cabeça ao ouvir Isaac e não comentou sobre isso. Vamos, as pessoas de outras guildas estão todas lá dentro, Edward disse e conduziu os dois para dentro. Ouvi dizer que há algumas boas sementes este ano, disse Isaac enquanto seguia Edward. Então tente o seu melhor para recrutá-los, disse Edward quando ouviu Isaac. Não será difícil para você recrutá-los, já que não acho que nenhum aluno recusará uma oferta da Guilda Estrela de Prata, Jeffrey também disse em um tom levemente invejoso. Ao ouvi-los, Isaac apenas sorriu porque também sabia que só um idiota o recusaria. Asterisco asterisco asterisco. Numa grande sala estavam presentes todos os 88 alunos do quarto ano. A sala era muito grande e, além dos alunos, havia 88 pods de realidade virtual na sala. Esses pods de VR foram preparados especialmente para os exames práticos da academia. Alguns alunos não conseguem deixar de olhar para tantos VRS com expressões de espanto. O custo até mesmo de uma RV de baixo nível é de cerca de 3 milhões de créditos e, só pela aparência, os alunos sabem que essas RVS não são de baixo nível. A maioria dos alunos estava em grupo e discutia entre si. Ficou claro que eles já estavam formando equipes antes mesmo do início do exame. Alguns estavam em um grupo de 6, enquanto outros estavam em um grupo de 4, muito poucas pessoas estavam no time de 2 que foi criado usando fichas. Mas, surpreendentemente, havia na verdade uma pessoa sozinha. Este solitário não era outro senão Evan. Quanto ao seu companheiro de equipe Mike, bem, aquele cara estava com outras 6 pessoas. Esses 6 eram os 3 membros de sua gangue e seus companheiros de equipe. De vez em quando, os alunos olhavam para Evan com expressões divertidas. Alguns alunos até tentam pedir que ele trabalhe com eles porque todos viram como ele derrotou Mike facilmente. Quando esses alunos o convidaram para se juntar às suas equipes, ele recusou educadamente. Mesmo estando sozinho, Evan não parecia nervoso. Ele pode ver muitas pessoas subindo do rank D+ para o rank C, e algumas do rank C para o rank C+. Mas mesmo depois de ver isso, ele estava confiante de que ficaria bem. Evan olhou ao redor e percebeu que Valerie estava com um aluno do sexo masculino, ela não estava se unindo a nenhum outro aluno além daquele que recebeu da nota. Ele também notou Leon, que também estava ao lado de uma estudante, mas ao contrário da companheira de equipe de Valerie, a companheira de equipe de Leon era uma caçadora rank C. Será difícil lidar com esses dois, Evan pensou quando viu Valerie e Leon. Nesse momento a porta da grande sala se abriu e Helena e outro professor entraram. Depois de entrar, eles primeiro contaram os alunos e, depois de ver que todos estavam presentes, seguiram em direção à RV. O nome do professor que veio com Helena era Cole, e ele é um curandeiro de nível B+.
Quando os dois chegaram, não ficaram surpresos ao ver muitos alunos formando equipes grandes, mas até eles ficaram perplexos ao ver Evan sozinho ali. Helena, que sabia do problema entre ele e Mike, não pode deixar de suspirar por ele. Ele está participando do exame pela primeira vez, e se transformou em algo assim. Esse cara tentou seduzir estudantes do sexo masculino usando seu bom olha, e agora se tornou um pária. Cole, por outro lado, estava pensando coisas completamente diferentes com seu cérebro único. Tudo bem, agora que todos estão aqui vamos começar. Cole não pensou muito em Evan e gritou após chegar diante do VR. Não vou repetir as regras já que todos vocês já sabiam delas. Quanto às recompensas da academia, você descobrirá mais sobre eles após o final do exame. Dê o seu melhor no exame porque, acredite, as recompensas desta vez são muito melhores do que nos anos anteriores, Cole disse e todos os pods de VR foram abertos ao mesmo tempo. Escolha um pod VR e deite-se, o exame prático deste ano vai começar. Fim do capítulo. Capítulo 126 Esse chato está dormindo? Parte 1. Edward trouxe Isaac e Jeffrey para uma sala onde muitas pessoas estavam sentadas. Havia uma grande tela na sala que estava desligada. A maioria das pessoas conversava entre si enquanto algumas estavam sentadas em silêncio esperando o início do exame. Quando Edward trouxe Jeffrey e Isaac, outras pessoas olharam para eles. Jeffrey aqui, um homem de cabelo curto gritou quando viu Jeffrey. Já faz um tempo que Jeffrey foi em direção a ele e sentou-se ao lado dele. Julian também é um caçador de classificação a mais, assim como Jeffrey. Ele é o mestre da guilda da Lâmina Silenciosa, que é uma guilda de classificação ouro. Edward e Isaac sentaram-se em outras cadeiras vazias. Havia um total de 24 pessoas na sala, e todas elas eram caçadores de rank A ou a mais. 19 deles eram pessoas que vieram de diferentes guildas, enquanto os outros 5 eram professores da academia. Entre eles, 3 eram da guilda de nível ouro, 5 eram da guilda de nível prata e 10 eram da guilda de nível bronze. Isaac era da guilda Estrela de Prata, que é a guilda de nível platina. De repente, a grande tela se acendeu e todas as pessoas viram nela a imagem de uma grande ilha. A ilha tinha cerca de 300 por 300 quilômetros quadrados e ficava no meio do mar. Então este é o mapa virtual especial onde será realizado o exame, disse uma caçadora, que aparenta ter 30 anos. Ela estava vestindo uma saia preta na altura do joelho e uma camisa branca. O nome dela era Oliva, a mestre da guilda da Lua do Crepúsculo, que também é uma guilda de nível ouro. Outras pessoas também olharam para a ilha com rostos curiosos. Havia pequenos penhascos, alguns pequenos lagos, florestas e muitas outras coisas. Logo eles viram a tela grande dividida em 10 telas pequenas, e os alunos começaram a aparecer nelas. O exame começou, disse Isaac enquanto olhava para as diferentes telas. O exame terminará depois de 24 horas, então tente o seu melhor, disse Cole e os pods de realidade virtual fecharam. Evan e os outros alunos descobrem que suas consciências se afastam, e logo sua visão foi engolfada pela escuridão. No segundo seguinte, quando Evan abriu os olhos, ele se viu em um terreno arenoso. Ele olhou para trás e viu um mar sem fim. Já faz muito tempo desde a última vez que vi a praia, Evan pensou quando olhou para a areia abaixo de seus pés. Ele olhou ao lado dele e encontrou Mike parado ali. Ele não ficou surpreso ao vê-lo, pois Cole já havia dito que eles seriam teletransportados com seu companheiro de equipe. Mike também olhou para Evan e ele estava um pouco nervoso, tinha medo que Evan o matasse. Vendo a expressão nervosa no rosto de Mike, Evan não se incomodou com ele e começou a se afastar. Ver Evan não fez nada, Mike suspirou de alívio e começou a andar em uma direção diferente da de Evan. Eu deveria primeiro tentar encontrar Lucas e outros, Mike pensou enquanto se afastava. É uma pena que não possa matá-lo sem motivo, Evan pensou enquanto olhava para Mike que estava se afastando.
Mesmo que Evan quisesse matar Mike, já que sabia que poderia haver uma chance de causar problemas para ele no futuro, ele não pode fazer isso ainda. Ele já não está trabalhando em equipe com Mike, o que afetará sua avaliação, e ele não tinha certeza do que aconteceria se matasse seu companheiro de equipe sem motivo. Bem, se ele tentar arrumar problemas comigo, terei bons motivos para me livrar dele. Evan pensou e caminhou em direção ao penhasco que ficava a cerca de 10 quilômetros de distância dele. Esses dois se separaram sem nem falar nada, disse Mason, um homem careca. Ele é o mestre da guilda Steel Shapers, que é uma guilda de classificação prata. Parece que eles não se dão bem, Isaac também disse porque apenas Evan e Mike foram os que se separaram. Bom prazo ou não, se quiserem obter bons resultados deverão trabalhar em equipe. Wyatt, um professor da academia, disse com uma voz descontente. Em todos os torneios da academia de caçadores, eles terão que trabalhar em equipe se quiserem vencer, e se não puderem nem trabalhar em equipe aqui, então não estão qualificados para representar nossa academia no torneio. Que vergonha para o nome da nossa academia, outro professor apoiou Wyatt e disse. Outras pessoas não se importavam muito, pois a tela mudava continuamente e mostrava alunos diferentes. Além disso, Evan e Mike eram caçadores de classificação D+, no geral, não é ruim que haja muitos outros estudantes de classificação superior a eles. De repente, uma das telas ficou um pouco maior e eles viram um aluno e uma aluna, que estavam diante de um tigre de 3 metros de altura. Eles encontraram um tigre da floresta de classificação C tão cedo, disse um homem ao ver a tela. Mesmo que aqueles estudantes estivessem diante do tigre da floresta Rank C, as expressões de ambos os estudantes não mudaram. Rugido. O tigre da floresta rugiu e atacou-os. Vendo isso, a estudante acenou com a mão e de repente dezenas de trepadeiras saíram do chão prendendo o tigre no ar. Rugido. O tigre rugiu e dezenas de lâminas de vento se materializaram ao seu redor cortando as vinhas. Mas antes que todas as vinhas fossem cortadas pelas lâminas do vento, o estudante estalou o dedo. Inferno, o estudante disse, e de repente um tornado de fogo emergiu do chão logo abaixo do tigre da floresta. Roar! Em apenas 3 segundos o rugido do tigre cessou e o tornado de fogo também desapareceu. Quando o tornado desapareceu, não havia mais vestígios do tigre. Logo apareceu algum texto em uma das telas que mostrava os pontos dos alunos. Leon e Sally, 20 pontos. Fim do capítulo. Capítulo 127. Esse chato está dormindo? Parte 2. Depois de se separar de Mike, Evan correu em direção a um penhasco que ficava a cerca de 10 quilômetros de distância dele. Ele queria dar uma boa olhada ao redor usando aquele penhasco. Enquanto corria ele estava totalmente concentrado porque sabia que a ilha estava cheia de monstros, e quanto mais fundo ele fosse, mais perigoso se tornaria. Oh, a sorte dela é muito boa, disse Oliva de repente quando Valerie apareceu na tela. Na tela, uma Python de classificação C+, estava olhando para Valerie com seus profundos olhos amarelos. Mas o que atraiu a atenção deles foi o baú prateado atrás da Python. Valerie segurava uma espada de aparência simples e olhava calmamente para a Python. Os alunos podem obter espadas ou qualquer tipo de arma que desejarem. Mas, ao contrário dos artefatos, essas armas não possuem efeitos especiais que aumentem seu poder. A Python era semelhante à Python terrestre de um chifre que Evan matou nas ruínas, mas sua cor era vermelho claro e não havia chifre em sua cabeça. A fumaça vermelha que estava corroendo as plantas ao seu redor saía de seu corpo de vez em quando. As Pythons venenosas não são fáceis de lidar por causa de seu veneno mortal, disse Edward quando viu a Python, mesmo um caçador de classificação B não pode sobreviver ao seu veneno. O mesmo. Riz. A Python venenosa sibilou para Valerie quando ela se moveu em direção a ela. Uma fumaça vermelha e venenosa saiu de sua boca e se moveu em direção a ela. O chão começou a corroer por causa da fumaça venenosa, mas Valerie não parou se movendo. Aura de gelo, Valerie murmurou e uma aura azul clara irrompeu de seu corpo cobrindo uma área de 10 metros ao seu redor.
Quando a fumaça venenosa entrou em contato com a aura azul clara, ela foi instantaneamente congelada e parou de se mover em direção a ela. De repente, dezenas de correntes de gelo saíram do chão na velocidade da luz e se enrolaram na boca da Piton. SHHHH. O som de chiado soou quando as correntes de gelo que tocaram o corpo da Piton começaram a corroer por causa da fumaça que estava saindo do corpo do Python. Como a boca do Python estava fechada com correntes de gelo, ele não conseguia cuspir veneno. Como não foi capaz de cuspir o veneno, Valerie chegou facilmente perto dele. Por causa da aura de gelo que emanava de seu corpo, o corpo da Piton enrijeceu. Ela pulou em uma das correntes de gelo e, usando-a como apoio, chegou ao topo da Piton em um piscar de olhos. Antes de pisar na cabeça da Piton, uma camada de gelo cobriu seus pés, para que a fumaça venenosa que saía de seu corpo não a prejudicasse. Depois de avançar para o rank B e despertar seu físico, o poder de suas habilidades no gelo aumentou bastante. Embora a Piton tenha tentado quebrar as correntes de gelo, não conseguiu. Depois de chegar ao topo de sua cabeça, a aura de gelo ao redor de Valerie de repente ficou ainda mais forte e a Piton sentiu todo o seu corpo congelar. Por causa da aura de gelo, a Piton parou de sacudir o corpo por um momento, e Valerie não perdeu a chance. Ela instantaneamente chegou à ponta da cabeça e enfiou a espada em um dos olhos. Riz! A Piton sibilou de dor quando uma fonte de sangue vermelho saiu. De repente, a espada de ferro de aparência normal ficou azul profundo enquanto Valerie canalizava seu poder de gelo através dela. Como a espada foi cravada em seu olho, toda a cabeça, incluindo o cérebro da Piton, congelou instantaneamente. Baque! Com um som alto, o corpo gigante da Piton caiu no chão. Valerie tirou a espada da cabeça da Piton e saltou dela. Ela matou-o tão facilmente em apenas 10 segundos, disse Julian ainda olhando para a tela. Nem pense em recrutá-la. Ela é filha do mestre da guilda Estrela de Prata, não há como ela se juntar a qualquer outra guilda, Oliva disse com uma risada. Ao ouvir Olivia, todos sorriram com cautela e olharam para Isaac que tinha um pequeno sorriso no rosto. Depois de matar a Piton, Valerie foi em direção ao baú prateado. Durante todo esse tempo, seu companheiro de equipe ficou no mesmo lugar. Ele estava se sentindo muito estranho porque antes mesmo de poder ajudá-la, ela matou aquela Piton. Depois de chegar diante do baú, Valerie o abriu. Assim que ela abriu, um foguete disparou em direção ao céu. Bum! Um forte fogo de artifício aconteceu no céu e algum texto apareceu. Valerie 40 pontos. ////. Ela recebeu 40 pontos por abrir o baú de prata. Valerie e Finn 90 pontos. Leon e Sally 20 pontos. Por causa dos fogos de artifício, todos os alunos olharam para o céu e ficaram com muita inveja ao ver Valerie ganhar 40 pontos. Mas desde que o exame começou eles não foram lá para matá-la. A maioria dos estudantes estava pensando primeiro em procurar pessoas com quem pudessem se unir, para que pudessem matar monstros de alto escalão ou estudantes poderosos. Com isso, ela tem uma boa vantagem contra outros estudantes, Edward disse e olhou para outras telas. De repente, outra tela fica um pouco maior, indicando que outro aluno encontrou um monstro. Quando as pessoas olhavam para a tela, viam um aluno correndo vagarosamente. Não muito longe, na direção em que ele estava correndo, havia um buraco de terra selvagem de classificação C. Ele não é o aluno que se separou assim que o exame começou. Edward disse vendo Evan. Ele é apenas um rank D+, e está correndo em direção à terra selvagem como um tolo. Ele morrerá mesmo sem saber o que o matou, Wyatt disse em um tom descontente ao ver Evan correndo em direção ao buraco vagarosamente. O buraco selvagem da terra tinha 2 metros de altura e estava coberto de pelo marrom escuro. Seus olhos eram de um vermelho profundo, o que lhe dava uma aparência demoníaca. Quando Evan estava a 100 metros de distância, o chato finalmente o notou. Mu! O canhão fez um som estranho com sua boca e avançou em direção a Evan como um caminhão.
Um estudante tão estúpido, disse Wyatt enquanto balançava a cabeça. As pessoas das guildas também balançavam a cabeça. Eu não entendo como alguém como ele pode se tornar um D+. As palavras que Wyatt estava dizendo atingiram sua garganta e seus olhos se arregalaram. Até mesmo as pessoas das guildas e outros professores olhavam para a tela com olhares atordoados. Na tela, quando aquele furo estava a apenas 20 metros de distância de Evan, ele de repente caiu no chão. Evan nem diminuiu a velocidade e passou correndo pelo poço sem olhar para ele. A princípio todos pensaram, o chato estava cansado e resolveu tirar uma soneca, mas de repente apareceu outro nome na tabela de pontos. Valerie and Finn 90 pontos. Leon and Sally 20 pontos. Evan and Mike 20 pontos. A sala de repente caiu em completo silêncio enquanto a boca do Wyatt ainda estava entreaberta. Fim do capítulo. Capítulo 128. O cérebro deste aluno está bem. Parte 1. Todas as pessoas ficaram em silêncio e olhavam para o buraco selvagem que de repente caiu morto no chão. Lentamente, uma poça de sangue começou a se formar sob a terra selvagem. O que diabos aconteceu? Edward perguntou com uma expressão perplexa no rosto. Jogue o replay, disse Wyatt, não acreditando que aquele estudante de aparência estúpida de Rank D+, matou um furador de terra selvagem de Rank C sem fazer nada. Ele é um hacker. Wyatt pensou se Evan hackeou a realidade virtual de alguma forma. Logo eles viram o replay em que Evan corria com uma expressão despreocupada, e o animal selvagem da terra avançava em sua direção. Todo o seu foco foi colocado no furo para que pudessem ver o que aconteceu. De repente, eles viram quando o furo estava a 20 metros de distância de Evan, sua sombra tremeluziu um pouco e uma bala preta saiu dele, perfurando todo o seu coração. A bala preta tinha apenas 3 centímetros de tamanho e era muito rápida. O furo nem foi capaz de reagir antes de morrer. Que tipo de habilidade é essa? Julian perguntou enquanto olhava a bala de perto. Ser capaz de matar um monstro de Rank C tão facilmente sendo apenas de Rank D+, é muito impressionante, disse Jeffrey enquanto olhava para Evan, que ainda estava correndo em direção ao penhasco como antes. Depois que Evan avançou para o Rank D+, o poder e a velocidade de sua bala de sombra dimensional também aumentaram. Quando ele era Rank D, ele não era capaz de matar monstros Rank C assim. Mas depois que ele alcançou a classificação D+, sua velocidade de conjuração da bala e seu poder aumentaram muito. Logo a tela começou a mostrar outros alunos, já que mais e mais alunos começaram a encontrar monstros. Mas havia algumas pessoas da guilda que estavam olhando para seus telefones. Há poucos dias, todos receberam informações sobre os alunos que farão a prova prática. A maioria deles apenas olhou os detalhes dos alunos que alcançaram o Rank C ou D+. Como Evan era um caçador Rank D naquela época, muitas pessoas não prestaram atenção ao seu perfil. Quando essas pessoas da guilda viram as informações de Evan, a maioria delas ficou surpresa. Tem um físico especial chamado Físico das Sombras que despertou há pouco tempo. Era um caçador Rank F há pouco tempo. Quando Jeffrey leu as informações de Evan, ficou completamente atordoado. Ele era apenas um caçador Rank F que não conseguiu nem aumentar sua classificação por causa do problema com seu físico. Mas depois de despertar seu físico, ele avançou para o Rank D+ tão cedo e pode até matar monstros de Rank C tão facilmente. Ponto. Além de Jeffrey, muitas outras pessoas também ficaram surpresas ao ver suas informações. Evan não estava ciente de nada disso, nem se importava. Ele não estava interessado em ingressar em nenhuma das guildas em primeiro lugar. Depois de 3 minutos ele chegou ao sopé do penhasco. É mais alto do que eu pensava, Evan murmurou quando chegou ao fundo do penhasco. O penhasco tinha cerca de 100 metros de altura. Subir 100 metros com sua força atual não é difícil para ele, e ele pode subir facilmente em poucos minutos. Mas por que eu deveria perder alguns minutos quando ele pode subir até o topo em poucos segundos? Evan pensou e de repente 2 correntes de gelo saíram do chão,
ambas as correntes de gelo atingiram 20 metros de altura e se enrolaram em uma rocha que estava saindo da superfície do penhasco. Evan agarrou as correntes de gelo e, usando-as como cordas, subiu rapidamente 20 metros de altura. Depois de chegar a 20 metros de altura, ele parou de usar a habilidade das correntes de gelo e ambas as correntes de gelo desapareceram. Depois que as correntes de gelo desapareceram, ele mais uma vez ativou a habilidade, e mais duas correntes de gelo saíram da superfície da montanha subindo 20 metros mais uma vez. Assim, Evan usou a habilidade de correntes de gelo 5 vezes e chegou ao topo do penhasco em apenas alguns segundos. Depois de chegar ao topo do penhasco, Evan finalmente conseguiu ver ao longe. Atrás do penhasco havia uma área aberta com uma planície gramada cheia de diferentes tipos de árvores. Ele viu muitos monstros vagando pela planície gramada. Depois da planície gramada, havia uma pequena área cheia de árvores grossas que parecia uma floresta. Ele até viu um pequeno lago entre a planície gramada e a floresta. Havia muitos monstros na planície gramada que ele conseguiu ver. É uma pena que eu não tenha nenhuma habilidade que melhore minha visão e me permita olhar para longe, ou eu teria matado todos os monstros daqui, Evan murmurou com uma voz arrependida. Mesmo que ele pudesse ver os monstros, eles ainda estavam muito longe dele, e ele não estava confiante o suficiente para matá-los usando sua bala de sombra dimensional sem uma habilidade que pudesse melhorar sua visão. Gritar. De repente, Evan ouviu o grito alto de um pássaro e rapidamente ergueu os olhos. Quando ele olhou para cima, viu um falcão gigante mergulhando em sua direção com a boca aberta, aparentemente querendo devorá-lo. Apenas um falcão de classificação D+, Evan murmurou e olhou para o falcão mergulhando sem qualquer mudança em sua expressão. Justamente quando o falcão estava a 10 metros de distância dele, correntes de gelo saíram do chão e foram em direção ao falcão como cobras. Shirk! O falcão gritou e tentou se esquivar das correntes de gelo, mas elas eram rápidas demais para que ele se esquivasse. Como cobras, as correntes de gelo envolveram o falcão e o pararam no ar. Evan apontou o dedo para o falcão e uma pequena bala se formou na ponta do dedo. Swish! A bala se formou e disparou em direção ao falcão em apenas um segundo, porque o falcão estava preso por correntes de gelo e não era capaz de se mover, e a bala sombria o matou de uma só vez. Depois de matar o falcão, Evan não parou no penhasco e olhou para a planície gramada. Há muitos monstros lá, eu deveria ir até lá, Evan pensou e decidiu ir para a planície gramada. Fim do capítulo. Capítulo 129. O cérebro deste aluno está bem. Parte 2. Evan chegou à beira do penhasco e começou a descer. Ele mais uma vez usou correntes de gelo como antes para descer. Estrondo. Enquanto descia, Evan de repente ouviu o som de fogos de artifício e olhou para o lado direito. Ao longe, no céu distante, algumas palavras apareceram no céu. M36 pontos. Outra pessoa abriu um baú de prata, Evan pensou olhando para os fogos de artifício. Estava muito longe de sua localização, caso contrário ele poderia ter considerado ir para lá. Ele balançou a cabeça e continuou a descer usando correntes de gelo. Quando ele usou as correntes de gelo pela terceira vez e estava no meio do penhasco, Evan parou e olhou cuidadosamente para o lado esquerdo do penhasco. Isso é uma caverna. Evan estreitou os olhos quando viu uma estrutura tipo caverna não muito longe. Ele ainda estava a cerca de 50 metros do chão. Eu também posso conseguir um baú dentro daquela caverna. Os olhos de Evan brilharam, e ele usou correntes de gelo para enrolar uma pedra perto da entrada da caverna. Usando correntes de gelo ele chegou na entrada da caverna e entrou. A caverna não era grande e logo após entrar ele viu um baú ali. Mas quando viu a cor do baú ficou desapontado. Um baú cor de bronze, Evan murmurou e foi em direção a ele sem muito entusiasmo. Um baú de bronze pode dar apenas de 1 a 10 pontos, então ele não se importou muito com isso. Ele abriu o baú com um chute e um número apareceu acima dele. 1 ponto. Evan. Seus olhos se contorceram ao ver o número do ponto que ele tirou do baú, e ele se virou sem dizer nada.
Ele não quer comentar nada sobre isso. Ele usou correntes de gelo e desceu do penhasco. Depois de descer, olhou para a planície gramada à sua frente e correu para frente. 3 horas depois, Evan estava diante de um baú de bronze. Atrás dele, o corpo de um monstro tipo cavalo de nível D+ estava imóvel. Evan estava olhando para o baú sem qualquer expressão no rosto. Evan abriu o baú com um chute e um número apareceu acima dele. 1 ponto. Vendo 1 ponto, sua expressão permaneceu a mesma, e ele se virou para sair. Este foi o terceiro baú de bronze que ele abriu depois de entrar na planície gramada. E todas as vezes o resultado foi o mesmo. Ele olhou para a classificação dos alunos e não pôde evitar uma dor de cabeça. 1. Valerie e Finn 570. 2. Leon e Sally 536. 3. Amy e Glória 478. 4. Kevin e Owen 470. 8. Evan e Mike 389. Mesmo que estejamos trabalhando sozinhos, aquele bastardo acabou de ganhar 30 pontos até agora. Evan amaldiçoou Mike ao ver seus pontos. Depois de entrar na planície gramada, ele não encontrou nenhum monstro de nível C ou acima. Ele está apenas encontrando monstros de rank D e D+, e, além disso, o baú de bronze que ele encontrou só lhe deu 1 ponto cada. Minha estatística de sorte é realmente uma farsa. Agora Evan realmente começou a duvidar de sua sorte. Ele não encontrou nenhum monstro de nível C ou superior, nem encontrou nenhum baú de prata até agora. Lembrando-se dos últimos fogos de artifício, sua boca não pôde deixar de se contorcer. A sorte daquela mulher com morte cerebral é muito boa. Poucos minutos atrás, outro fogo de artifício explodiu no céu. A pessoa que abriu o baú de prata desta vez foi Valerie mais uma vez. Aquela mulher conseguiu 49 pontos depois de abrir o baú. O máximo de pontos que você pode conseguir é 50 pontos, mas ela ainda conseguiu 49 pontos, Evan murmurou com a voz deprimida. Estou entendendo o que sobrou. Evan não pode deixar de pensar. De repente, Evan parou quando viu uma grande árvore a alguma distância dele. Claro, ele não parou por causa da árvore. Ele parou porque em vez de frutas havia um baú pendurado na árvore. Um baú de prata, Evan disse com uma voz animada e correu em direção à árvore. Rugido. Quando ele estava a apenas 50 metros do baú, Evan ouviu um rugido violento. Ele parou e olhou para o galho não muito longe do baú prateado pendurado. No grosso galho da árvore, um macaco de 3 metros de altura, coberto de pelo roxo, olhava para ele com seus profundos olhos amarelos. Classificação C+, Evan ficou ainda mais feliz ao ver um monstro de classificação C+. Um monstro de classificação C+, pode dar a ele 50 pontos. Evan estava prestes a avançar mais uma vez quando se lembrou de algo e parou. Ele olhou para o macaco que estava olhando para ele com olhos amarelos profundos e furiosos. Depois de hesitar por um momento, ele olhou em volta e pegou uma pedra. Vamos ver, Evan pensou e jogou a pedra na direção do macaco. A pedra não atingiu o macaco e apenas passou por ele. Será que agora vai jogar aquele baú de prata em mim? Evan olhou para o macaco com olhos curiosos. Os olhos do macaco ficaram violentos depois que Evan jogou uma pedra nele. Ele olhou ao redor e seus olhos logo pousaram no baú prateado. Rugi. O macaco rugiu e avançou em direção ao baú prateado. Funcionou. Evan ficou surpreso quando viu o macaco se movendo em direção ao baú. Depois de chegar diante do baú, o macaco colocou a mão grande no peito e olhou para Evan. Sim, jogue esse baú de prata, seu macaco idiota. Evan gritou em sua mente com os olhos brilhando intensamente. Finalmente vou conseguir um baú de prata. O macaco puxou para baixo o baú prateado que estava pendurado e levantou-o para jogá-lo em Evan. Evan estava pronto para pegar o baú de prata. Jogue isso, idiota, Evan disse dentro de sua mente. Mas depois de levantar o baú, o macaco não jogou o baú, seus olhos que eram violentos há pouco voltaram ao normal e seus grandes lábios se curvaram para cima.
O macaco largou o baú ao lado e olhou para Evan com um olhar zombeteiro. Cuspiu. No segundo seguinte, o macaco cuspiu na direção de Evan, que ainda estava ali, completamente pronto para pegar o baú. Evan abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Vendo a expressão zombeteira no rosto do macaco, linhas pretas apareceram na testa de Evan. Agora, além da minha sorte, até um macaco está brincando comigo, Evan pensou enquanto usava o reforço de mana com força total sem hesitação. Uma aura azul irrompeu de seu corpo e ele olhou para o macaco com olhos cheios de intenção assassina. Enquanto Evan olhava para o macaco com olhos cheios de intenção assassina, 4 sombras apareceram não muito longe dele. Fim do capítulo. Capítulo 130. O cérebro deste aluno está bem. Parte 3. A sala estava em completo silêncio. PFFF hahaha. No final, Wyatt não pode evitar e caiu na gargalhada. Outras pessoas na sala também olhavam para a tela com olhares estranhos. Eles já ficaram surpresos quando viram Evan, um caçador de rank D+, se mover em direção a um monstro de rank C+. Mas depois de ver o que ele fez ao chegar perto do monstro, eles não sabem como reagir. Ao ver Evan jogando pedra no macaco, apenas um pensamento lhes veio à mente. O cérebro deste aluno está bem. Quando o macaco fez o movimento de jogar o baú de prata em direção a Evan, eles ficaram perplexos e pensaram que Evan conseguiria o baú de prata sem sequer lutar. Mas quando o macaco cuspiu em Evan foi realmente hilário. Já que aquele macaco não está atacando ele deveria simplesmente se afastar de lá, disse Oliva enquanto balançava a cabeça. Embora houvesse outros estudantes com classificação mais alta que Evan, a maioria das pessoas estava olhando para a tela que o mostrava. Nas últimas 3 horas, ele encontrou muitos monstros de rank D e D+. A maioria das pessoas ficou impressionada ao ver como Evan matou facilmente todos aqueles monstros sem nenhum problema. Até eles acharam engraçado que cada vez que ele abria um baú ele ganhava apenas 1 ponto. Esse cara estúpido vai lutar contra aquele macaco, Wyatt exclamou quando viu uma aura azul clara explodir do corpo de Evan. Outras pessoas também ficaram surpresas ao ver isso. Mesmo que eles o tenham visto matando o aborrecimento da terra selvagem antes, o macaco é um monstro de classificação C+, e é muito mais poderoso que o aborrecimento da terra selvagem. Além disso, Evan era apenas um rank D+, e estava sozinho lá, sem nenhum companheiro de equipe. Olhe, há 4 alunos indo na direção do macaco, de repente Jeffrey disse quando notou 4 alunos indo na direção do macaco. Vamos lá, aquele rugido de monstro de antes foi definitivamente de um monstro de classificação C+, disse Ben enquanto corria para frente. Ele era um caçador de rank C antes do exame, mas depois de usar todos os seus recursos ele avançou para o rank C+. 2 estudantes do sexo masculino e uma do sexo feminino seguiam de perto atrás dele. Entre esses 3, ambos os homens eram de rank C, enquanto a aluna era de rank D+. Quando Evan usou o reforço de mana, sua aura disparou instantaneamente. Antes de avançar para o rank D+, ele já era capaz de alcançar o rank C+, em VR depois de usar reforço de mana em 100%. Mas depois de avançar para o rank D+, quando ele usou reforço de mana, seu poder era ainda maior do que um caçador normal de rank C+. Boom! O chão sob os pés de Evan quebrou quando um pequeno buraco se formou ali, e Evan disparou para frente como uma bala. Quando descobriu que o macaco estava a 20 metros de alcance, ele ativou a bala de sombra dimensional e parou de usar o reforço de mana. De repente, o macaco que estava no galho da árvore sentiu uma ameaça letal e, sem hesitar, pulou da árvore. Swish! Uma bala preta profunda saiu debaixo dele e passou por seu pelo roxo. O baú prateado que estava no galho também foi jogado fora quando o macaco saltou da árvore. Assim que o macaco saltou e ainda estava no ar, 2 correntes de gelo dispararam do chão e foram em direção a ele como cobras. Rugi! Vendo as correntes de gelo vindo em sua direção, o macaco rugiu furiosamente e uma aura dourada cobriu seu corpo.
Ainda no ar, o macaco agarrou as duas correntes de gelo com suas mãos gigantes e esmagou-as com facilidade. Bum! Com um som alto e estrondoso, o macaco pousou no chão, mas assim que pousou viu Evan aparecendo diante dele. Evan ainda estava furioso por ter sido interpretado por esse macaco. Depois de chegar diante do macaco sem esperar, Evan deu um soco bem na cara do macaco. O macaco que acabou de pousar ficou surpreso quando viu um punho vindo em sua direção logo após pousar. No último momento, o macaco cruzou os braços diante do rosto para se proteger. Bum! Sem reservas, o soco com força total de Evan, que agora era mais forte do que um caçador normal de classificação C+, acertou bem nas mãos cruzadas do macaco. Rachadura! Rugido! O som de ossos quebrando soou seguido por um rugido cheio de dor quando o corpo gigante do macaco foi lançado para trás. Mas os olhos de Evan ainda estavam frios e seguiram o macaco de perto. Enquanto o macaco ainda voava para trás, de repente duas correntes de gelo apareceram em seu caminho e o atacaram como chicotes. Ambas as correntes de gelo atingiram a cabeça do chicote semelhante a um macaco, interrompendo seu movimento. O corpo do macaco caiu no chão e gemeu de dor. Bum! Evan, que chegou perto do macaco, pressionou os pés no chão e saltou 5 metros no ar acima do macaco. O macaco que estava com dor viu os olhos frios de Evan enquanto estava deitado. Ao ver Evan pisando nele, uma expressão de medo apareceu em seu rosto e uma aura dourada tentou cobrir todo o seu corpo. SWSH. Mas mesmo antes de seu corpo estar coberto por uma aura dourada, Evan desabou do céu sobre ele. Crunch. Evan pisou diretamente na barriga do macaco. Tosse asterisco. Uma expressão cheia de dor apareceu no rosto do macaco, e ele tossiu sangue com seus órgãos internos misturados. Mas mesmo depois disso, Evan não parou. Aura azul clara se reuniu em torno de seu punho e deu um soco direto no rosto do macaco. Bum! Seu punho pousou diretamente no rosto do macaco e o chão ao redor deles afundou um pouco. Bum! 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 Rachadura! Onde está sua cara presunçosa agora? Por que você não está mais rindo? O som de ataques contínuos, ossos quebrados e maldições ecoaram enquanto Evan desabafava toda a sua raiva por não conseguir pontos no peito do macaco. Fim do capítulo. Todos estamos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Cora Coralina.